Boa tarde, me chamo Gustavo Afonso Martins, sou advogado, professor e coordenador do curso de Direito aqui da Faculdade PAN, em Curitiba, Paraná. E estamos hoje aqui numa modalidade híbrida, né, por assim dizer, para entrevistarmos e conversarmos com o senador Sérgio Moro. Nós conversaremos eu, professor André Dudziak, juiz federal, e o professor André Glitz, promotor de justiça aqui do estado do Paraná. E para nós, senador Sérgio Moro, para nós é uma satisfação enorme poder receber e contar com a sua disponibilidade de tempo e conhecimento para com que nós possamos ter uma tarde proveitosa nessa conversa sobre temas tão alarmantes e preocupantes que envolvem direito penal, processo penal e a segurança pública. Então, desde já, muito obrigado, senador, e passo a palavra ao nosso professor André Glitz, que está presencialmente com Vossa Excelência. Boa tarde, professores, doutor André, professor Gustavo, boa tarde, senador, muito obrigado novamente aqui pela sua disponibilidade. Para começar a nossa conversa, senador, gostaria de fazer uma pergunta a respeito de um tema que ganhou notoriedade no país aqui nas últimas semanas, especialmente a partir de uma operação policial de grande vulto que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Uma operação que cumpriu uma série de mandados e enfrentou o fenômeno das organizações criminosas, que não é novidade no Brasil, mas me parece que o tema ganha novamente relevância, ganha novamente espaço de destaque na opinião pública. Eu queria, então, de forma bem aberta, tranquila, ouvir o senador sobre a sua opinião sobre os resultados dessa operação, sobre essa atuação policial no Rio de Janeiro como um todo. Gostaríamos de ouvir o que o senador pensa a respeito desse trabalho da Polícia do Rio de Janeiro, em conjunto com as outras forças de segurança do Estado, evidentemente, Poder Judiciário, Ministério Público. Em primeiro, quero agradecer o gentil convite que me foi feito, cumprimentar aqui o doutor Gustavo, professor, também o meu colega, ex-colega, né, juiz, o André, o doutor André, também professor, e cumprimentar aqui o doutor André, que falava aqui do trabalho dele também como promotor na cidade de Curitiba. Mas eu acompanhei essa operação à distância. O que nós temos é uma realidade que é intolerável no Brasil, que são áreas dominadas territorialmente por traficantes, por grupos criminosos organizados. O exemplo mais notório é o Rio de Janeiro, mas infelizmente não é o único. E quando nós formos pensar o que isso significa na prática, significa que o Brasil não é soberano nesse espaço e que a população dominada, que vive, os moradores desse local, eles são negados os direitos mais básicos do Estado de Direito. Eles vivem sob o império do tráfico, sob o jugo do arbítrio dos traficantes. Não podem decidir sequer sobre suas escolhas de mercado, de quem eu vou comprar o serviço de internet, de quem eu vou comprar o serviço de gás, vivem sob a ameaça do toque de recolher desses traficantes, e sujeitos às mais inúmeras arbitrariedades. Tendo sorte, o domínio territorial é de um traficante que, embora envolvido no ilícito da sua profissão, eventualmente pode ter uma postura mais benevolente em relação à população. Mas, com chances maiores, já que há uma vivência de desrespeito à lei, do traficante impor uma tirania em relação àqueles habitantes. Então, essa é uma situação muito grave, e, infelizmente, durante muito tempo o Brasil conviveu com ela, aceitando como se fosse normal, como se fosse um dado da natureza. Essa operação, que foi realizada no Rio de Janeiro, ela foi assistida por todo o país e levou a números negativos, né, de vítimas fatais, 4 policiais, inclusive tivemos no Congresso um ato solene em homenagem a esses heróis que tombaram. Tivemos também do lado, ainda está em apuração, mas de suspeitos de participarem do crime, de um número significativo também de óbitos. Agora nós temos que interpretar essa operação dentro do contexto. O que não podemos aceitar é que o Brasil fique passivamente, simplesmente vendo populações, cidadãos brasileiros privados dos seus direitos, vivendo sob o jugo de traficantes. Então, essa operação teve o efeito colateral positivo de despertar o tema para a opinião pública, e nós temos comentado aqui entre os parlamentares, nunca houve um momento mais propício para se aprovar a legislação condizente a essa realidade.
E o Brasil tem escolhas difíceis a serem realizadas à frente. O que não é possível é permanecer com uma política pública de segurança que veja o território dominado pelo traficante como inevitável ou que trate de uma maneira absolutamente errada o crime como um problema social. Não é um problema social. Se fosse um problema social, nós não teríamos o criminoso de colarinho branco. E, no fundo, o grande problema criminal no Brasil é muito uma falta de controle do Estado, falta de presença do Estado, e especialmente impunidade. A impunidade é muito grande, não só nos crimes de colarinho branco, mas nos crimes de rua e nesses crimes também organizados. Então, acho que essa operação, embora os números dela sejam negativos, nós temos que interpretá-la no contexto. Tá? E ela tendo servido a despertar a população da necessidade desse enfrentamento é especialmente positivo. Obrigado, senador. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Primeiramente, queria cumprimentá-lo, agradecer sua disponibilidade de estar conosco nessa tarde aqui. Nós, na qualidade de professores da Faculdade Pan-Americana de Direito e Administração de Curitiba, temos, algumas questões para fazer ao senador, para ver sua opinião, especialmente em razão da questão de direito penal e processo penal envolvidos. E o senhor mencionou agora sobre essa operação do Rio de Janeiro, que fez com que retornasse aos holofotes nacionais a atenção às organizações criminosas. E 2 dias após essa operação policial feita no Rio de Janeiro, o presidente Lula sancionou um projeto de lei de autoria do senador, que se tornou a Lei 15.245 de 2025. Esse projeto de lei foi proposto pelo senador em razão justamente da descoberta de um plano de sequestro da sua pessoa, para que, por uma outra organização criminosa, conhecida como PCC, para trocar o senhor pelo Marcola, um dos chefes do PCC, uma pessoa com um sujeito que foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Nessa ação penal que decorreu desse plano descoberto, que gerou, inclusive, a sua pretensão ao seu projeto de lei, que foi recém-sancionado, o Ministério Público, nessa ação penal, senador, ele pediu o arquivamento dela com a alegação de que não teriam havido atos executórios nessa medida. Inclusive, eu vou tomar liberdade aqui um pouquinho só para ler um trecho desse pedido, dessa afirmação do Ministério Público, dizendo que nos autos haviam indícios concretos de que o plano chegou à etapa de preparação, com viagens de alguns indivíduos para Curitiba, aluguel de imóveis, colheitas de dados, endereços, e-mails, telefones do senador e da família, da sua família, filmagem da fachada do prédio do senador, local onde o senhor iria votar, várias informações foram colhidas, o que demonstra o risco, que o senador correu, e só que medidas cautelares foram decretadas pela Justiça Federal que interromperam o início da execução. Então, em razão disso, como não teria iniciado a execução, ele teria sugerido, o promotor, o procurador da República, o arquivamento da ação. E no PL que o senhor apresentou e que foi sancionado pelo presidente Lula, o senhor mencionou que realmente havia uma certa omissão no nosso direito penal com relação a esses casos, e que não existia, no direito penal material, tipos que repreendessem com severidade necessária atos preparatórios para a prática de graves atentados contra agentes públicos, como policiais, juízes ou promotores. Ou seja, se a polícia descobre um plano de um grupo criminoso para assassinar um juiz, um promotor, um agente penitenciário, um policial, em princípio teria que se aguardar o início da execução antes de que o Estado pudesse interferir ou que isso se configurasse efetivamente um tipo penal. O que, sem dúvida, coloca em grande risco a atividade dos agentes públicos que atuam com organizações criminosas. O projeto de lei do senhor, então, para a pergunta, senador, depois dessa longa exposição, o projeto de lei do senador que se tornou lei agora, sancionado pelo presidente Lula, visou justamente corrigir essa falha da legislação brasileira, antecipando a punição e criminalizando de forma autônoma atos de planejamento e preparação de crimes cometidos por organização criminosa? Respondendo primeiro brevemente, sim, e vou desenvolver aqui a minha resposta. Primeiro, destacar que a gente teve 2 boas vitórias aqui no Congresso, recentemente, nesse tema de melhoria da legislação penal e processual penal contra o crime organizado.
e contra o crime em geral. E, a meu ver, faz parte desse contexto, desse ambiente que hoje estamos vivenciando. Esse projeto eu apresentei no começo de 2023, depois da descoberta do plano do PCC para sequestrar-me ou a minha família. Aí existe uma parte obscurecida, qual que era o propósito, se é sequestro ou se era um atentado. Inclusive descobriram bombas, depois enterradas na casa onde estava sendo ocupada pelos membros ali da sintonia fina do PCC, sugerindo um possível também atentado à bomba. E a grande reflexão, que aqui dá para colocar de maneira muito fácil de entendimento do público, vamos dizer, um grupo criminoso planeja um atentado à bomba em relação a um agente público. Vamos dizer aqui, o promotor André do meu lado. Então, nós vamos ter que esperar eles plantarem a bomba para dizer que teve uma tentativa? Ou será que descoberto o plano? Claro, não um plano feito no guardanapo, não um plano instituído de substância, mas um plano elaborado para praticar isso. Temos as bombas armazenadas em um ambiente, temos a casa dele filmada, temos um descritivo, né, desse planejamento. Nós vamos aguardar que, então, os criminosos vão até lá colocar a bomba no carro dele, para daí a polícia intervir e dizer, teve uma tentativa, mas como ele não entrou no carro, não foi acionado, então eles devem ser punidos. Para evitar esse tipo de discussão, é que eu apresentei esse projeto, que virou 15.245, foi aprovado ainda em 2023 no Senado, foi à Câmara, foi aprovado na CCJ, mas o processo legislativo, ele tem um trâmite que, às vezes, é incerto. Ele corre, ele desacelera, às vezes ele fica paralisado, e ele estava parado na Câmara. Houve, no entanto, a colocação no plenário, antes mesmo desses eventos do Rio de Janeiro, foi aprovado, finalmente, em parte porque houve um trágico incidente, também nesse ano, que foi o assassinato do delegado Rui Fontes, lá em São Paulo. O Rui Fontes era delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, tem um histórico de enfrentamento do PCC, inclusive eu o conheci porque ele participou daquela operação de transferência das lideranças do PCC de presídios de São Paulo para presídios federais de segurança máxima, que foi feito no início da minha gestão no Ministério da Justiça. O fato está sob investigação, mas foi um assassinato ali, evidentemente, pelo crime organizado, né, com aquele grau de sofisticação, com armamento pesado, numa emboscada. Se foi pura retaliação pelo trabalho passado ou se teve alguma coisa mais envolvida, ainda é uma questão que está sob investigação, mas esse evento trágico, né, infelizmente, que ocorreu, mas gerou que a tramitação do projeto retomasse, foi aprovado e foi sancionado dias seguintes a esse acontecimento do Rio. O objetivo desse projeto, claro que tem uma carga pessoal envolvida, mas o objetivo desse projeto é ampliar a proteção aos agentes públicos que estão envolvidos no enfrentamento do crime organizado. Nós não podemos aí aceitar, diante do risco que esses agentes públicos sofrem, que tenhamos que ter uma tentativa, que tenhamos que ter a plantação da bomba em um carro para que isso seja reputado crime. Teve essa discussão dentro dessa ação penal específica, mencionado aqui pelo doutor André, que acabou sendo resolvido ali pela condenação à pertinência à organização criminosa, mas é um crime daí menor, de menor apenamento e de tentativa, né, porque o juiz entendeu que havia tentativa, mas não queremos entrar nessa discussão. Vamos deixar claro, né, que a própria preparação, o planejamento, eu coloquei a título de conspiração, um pouco seguindo a figura que tem no direito norte-americano da conspiracy, né? Então ficou lá ajustarem 2 ou mais pessoas ou solicitar uma pessoa ou outra prática de atos de violência ou de grave ameaça contra agentes públicos em retaliação ao trabalho feito contra o crime organizado. E um ponto que ali veio, a meu ver, foi essencialmente importante, doutor André, foi colocar também a proteção aos aposentados. Porque eu ouvi de promotores, doutores, que o promotor diz o seguinte: olha, eu não posso me aposentar, porque se eu me aposentar, eu perco a escolta que eu tenho hoje. Os promotores que estão na linha de frente do crime organizado, isso não é só para promotores, é para juízes também, para policiais, tem um nível de proteção enquanto estão na ativa, e quando vão para a inatividade, de repente, o Estado dá para ele uma boa sorte,
vire-se agora por sua própria conta. Então, nós colocamos que também tem direito a essa proteção, eventualmente até com escolta, o agente público aposentado, enquanto ele permanecer numa situação de risco em decorrência do enfrentamento do crime organizado. Inclusive, temos um colega, juiz federal, aposentado, Odilon, que teve uma atuação destacada lá no Mato Grosso, e, de repente, ele se aposentou, ficou um tempo com escolta, havia uma reclamação constante que a escolta era onerosa para o poder público, e eu concordo que é onerosa, mas é o preço a se pagar, para se ter gente se arriscando contra o crime organizado, e, de repente, depois de um tempo, por motivos que, a meu ver, não se justificam, foi cortada essa escolta dele e se encontra aí abandonado pelo Estado que uma vez ele defendeu, né, como juiz. Então, essa é uma situação muito triste. Mas teve uma outra, talvez, efeito colateral dessa ambiente gerado pela situação do Rio, que nós aprovamos no mesmo dia da Operação do Rio, aqui no Senado Federal, o projeto de lei 226/2024, que, embora não lide diretamente com o crime organizado, tão somente, visa por um limitador à soltura em audiência de custódia. Hoje, a audiência de custódia virou uma porta giratória para criminosos. Então, o indivíduo é preso em flagrante, é levado ao juiz. Em 40% dos casos, estatísticas do CNJ, ele é colocado em liberdade. E muitas vezes com razão, que não se justificaria uma preventiva. Mas também existe um percentual significativo dos casos nos quais está sendo colocado em liberdade pessoas com vínculo com o crime organizado, com indícios de vínculo com o crime organizado, pessoas que foram presas em flagrantes por crimes violentos, e o que tem infernizado tanto as grandes metrópoles como o interior, pessoas infratores recorrentes. O indivíduo é preso pela manhã, às vezes até por um crime de menor potencial ofensivo, furto de uma bicicleta, é colocado em liberdade e à tarde ele está sendo preso novamente por o mesmo crime. Então tem que ter um momento que o Estado também tem que dar um basta mesmo que seja uma infração de pequeno potencial ofensivo, porque senão fica essa impressão do juiz solta quando a polícia prende e algo até ruim para o próprio judiciário. Então nós colocamos uma série de circunstâncias nesse projeto de lei 2026, de autoria do ministro Flávio Dino, que apresentou enquanto senador. Eu fui o relator no Senado, creio que aprimoramos o texto e colocamos uma série de circunstâncias. Se tiver indicativos de que está vinculado ao crime organizado, não pode soltar. Tem um caso famoso, né, que foi muito divulgado na imprensa, em Florianópolis, do indivíduo que foi preso com uma AR-15, com indicativos de ser membro do crime organizado, e foi colocado em liberdade em audiência de custódia. Não pode. Outro caso que também se tornou até anedótico, que é do Rio de Janeiro, de um indivíduo com 86 passagens pela polícia, preso, e foi colocado em liberdade também por um juiz do Rio de Janeiro, sob o argumento que não se pode prever se vai praticar um novo crime. Sim, não se pode prever, mas se tem indicativos de que é um criminoso habitual, reiterado, e que faz da prática de crimes a profissão, tem que ser mantido na prisão. É o que se reclama da lei, é o que se reclama para a proteção da sociedade e de outros indivíduos. Então, nós colocamos também nesse projeto que, se foi solto em audiência de custódia, não pode ser solto de novo. Colocamos a título de recomendações ao juiz, porque nós entendemos ali que, se colocássemos como uma vedação absoluta, ainda haveria quem entendesse que seria uma prisão preventiva obrigatória e, portanto, inconstitucional. Mas é necessário que os juízes sigam, e colocamos ali na norma, aí sim, que essa decisão sobre prisão ou soltura, o juiz vai ter que passar por todas aquelas circunstâncias, analisar fundamentadamente, e esperamos que tenha um efeito de restringir a soltura, porque o autor do projeto, o ministro Flávio Dino, queria isso, mesmo ele com viés mais liberal em direito penal, entendendo que havia um excesso de solturas em audiência de custódia, e o intuito do projeto era limitar essas solturas, e eu, como relator, com viés bem menos liberal, com o entendimento que a gente tem que endurecer realmente a legislação, ainda mexi no texto para deixar mais restritiva. E colocamos algo também que é importante, a meu ver, aí para a modernização da nossa legislação também, a obrigatoriedade da extração do perfil genético do DNA na audiência de custódia,
ou 10 dias depois, para presos em flagrantes por determinados crimes mais graves, crimes sexuais, crimes praticados com grave violência contra a pessoa, crimes hediondos e crimes praticados quando houver indícios de ligação com crime organizado. Porque hoje o DNA é a moderna impressão digital, e você colocar no banco de dados nacional do DNA o perfil genético do preso em flagrante, a gente muda bastante a nossa legislação, que hoje prevê basicamente isso como obrigatório somente no caso de condenação. Então, a gente está antecipando o momento de colheita desse elemento. E, do outro lado, isso tem um efeito, além de facilitar investigações, e até isso já virou filmes e séries, mesmo baseados em casos reais no Brasil, como aquele DNA do crime, que está na Netflix, que envolve o caso da Prosegur lá em Foz do Iguaçu, mas, igualmente, os estudos apontam que tem um efeito de prevenir reincidência, porque uma vez que o criminoso ou o preso em flagrante está, vamos dizer assim, fichado até no nível do DNA, o receio de ser pego por cometimento de novo delito acaba sendo maior. Então, foram 2 projetos importantes. Esse foi para sanção presidencial, ainda está no prazo de sanção presidencial, espero que não seja vetado em nenhum aspecto, mas vamos aguardar aí com cautela. Mas, de fato, só essa 15.245 foi um grande avanço. Em benefício do agente da lei, sim, mas, na verdade, beneficiado é toda a sociedade, porque se a gente não tiver agente da lei protegido para enfrentar o crime organizado, a gente perdeu essa guerra. Aí eu acho que no nível que está é guerra, isso não quer dizer negar direitos ao investigado ou acusado, ou àqueles que praticam crimes, mas existe um cenário de guerra no Brasil, né? A deterioração que a gente está vendo nos estados do Nordeste, Bahia, Ceará, em relação ao crime organizado, é algo assim assustador, né? De moradores tendo que deixar os seus bairros ameaçados por facções, tendo que, na cidade de Fortaleza, eles estão destruindo as empresas fornecedoras de internet para terem um monopólio disso. E na Bahia, a Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro em números absolutos e em números relativos de assassinatos por 100 mil habitantes. Né? Um estado completamente aí governado, parte dele pelo crime organizado. Senador, então, o senhor mencionou aqui, né, esses PLs que o senhor está colocando apoiando para serem sancionados ou para alteração legislativa, além do 12.245, que autor e relator. Isso, ótimo. Autor não, e fui relator no outro no Senado. Perfeito, apoiando, senador. Sim, mas mais do que isso, diria. E sim, apoiando e relatando, né, e atuando efetivamente para aprovação desses PLs. Mas, então, isso é até uma boa notícia, né, de que está em vias de vir uma nova legislação ainda, né, melhorando o combate ao crime organizado. Mas, além desses PLs que o senador relatou, tem um PL que está tramitando agora, né, que é o PL 1283/2025, que é chamado o PL Antiterrorismo, do deputado Danilo Forte, que está hoje, juntamente com o PL Antifacção, apresentado pelo governo, hoje é a bola da vez, é o que está sendo mencionado diariamente pela mídia, inclusive discussões sobre votação atuais no Congresso. O senhor mencionou também, naquela ação do atentado contra o senhor, que houve a condenação de alguns dos indivíduos que realizaram a conduta, e isso aconteceu em janeiro desse ano, pela Justiça Federal aqui do Paraná, e quando houve a condenação, o senhor fez uma publicação no Twitter, no X, né, antigo Twitter, dizendo o seguinte: o PCC deve ser tratado como uma organização criminosa. Essa foi a manifestação do senhor no X na época, em janeiro de 2025. Esse PL que eu mencionei agora, chamado PL Antiterrorismo, o deputado Danilo Forte, ele visa transformar as facções criminosas em atividades de grupos terroristas. Eu queria saber do senador, então, pelo seu Twitter, me parece que o senador é a favor da transformação das organizações criminosas como grupo terroristas. Eu queria saber se é isso mesmo, se o senador é a favor disso. Inclusive, o deputado federal de RIT, que está relatando
o projeto antifacção do governo, apresentou uma minuta para equiparar organizações criminosas a terrorismo, e ontem ele voltou atrás e somente há uma ampliação agora da pena para organizações criminosas, mas não há mais uma equiparação neste outro projeto de lei, o antifacção, de organizações criminosas e terrorismo. Então, o que eu queria saber do senador o senador entende que sim, as organizações criminosas devem ser consideradas atividades terroristas, ou isso não deveria acontecer, deveria somente haver uma alteração na lei da organização criminosa, como está sendo proposto no projeto de lei do governo? Bem, o secretário de HIT, lá de São Paulo, Segurança Pública, assumiu o mandato para relatar esse projeto, que veio do governo. O projeto do governo, embora tinha aspectos positivos, tinha algumas vulnerabilidades graves. Entre elas, por exemplo, introduzir a figura do crime organizado privilegiado, que, a meu ver, é uma contradição em termos. Então, se quer mais rigor, mas se coloca ali dentro do projeto um dispositivo que prevê uma redução de pena para quem fosse condenado como membro de organização criminosa, que levaria a uma pena menor do que atualmente prevista. Então, ali seria uma espécie de um cavalo de Troia para esse projeto do governo e, a meu ver, comprometeria todos os esforços, porque o que aconteceu com o próprio tráfico privilegiado, que está lá na 11343. O traficante é preso, às vezes é alguém que está inserido dentro do meio criminoso, mas diante dos elementos probatórios, acaba o juiz impondo lá, concedendo benefício do tráfico privilegiado, senão ele, então, em instâncias recursais, e aí nós temos traficantes pegando penas, muitas vezes ínfimas, ficam poucos meses presos, já estão de volta à rua, quando o rigor aqui seria necessário. Isso poderia acontecer da mesma forma com esse crime organizado privilegiado. Então, em boa hora, já no primeiro relatório do capitão de HIT, do deputado de HIT, ele cortou essa, a meu ver, verdadeira contradição em termos. Mas, além disso, havia outros problemas naquele projeto, por exemplo, prevendo uma espécie de direito de contato físico do preso com seus visitantes, sujeito à restrição excepcional. Nós não temos na legislação a previsão de um direito de contato físico do preso com o seu visitante, e estaria sendo introduzido um projeto que seria para aumentar o rigor. Ainda que possível de restrição excepcional, isso seria um problema. Porque, por exemplo, hoje nos presídios federais, a visita é só no parlatório, com vidro separando, falando por telefone, e com um policial penal monitorando a conversa. Isso está na 11.671. Ele eliminou isso também do projeto, inclusive colocou que as regras de visitação dos presídios federais vão continuar seguindo as regras da lei especial, mas mesmo para os presídios em geral, eliminou essa previsão do direito a um contato físico. Ainda que continue havendo esse contato físico da maioria dos presídios, colocar isso na lei, a meu ver, seria muito arriscado. Então, houve uma melhoria significativa. Ele foi bombardeado pelo governo quando escolheu fazer essa equiparação das organizações criminosas com organizações terroristas, e visando, a meu ver, a aprovação do projeto, que, de todo modo, leva ao endurecimento legislativo, acabou eliminando essa parte. Deve ser levado ao plenário da Câmara hoje, e adiante vir ao Senado. Vamos ver como vai sair da Câmara, qual que vai ser o debate hoje, mas acredito que há boa chance do texto dele ser aprovado. Mas sem essa questão da equiparação. A minha posição pessoal, essas organizações criminosas, em certo nível, praticam atos de natureza terrorista. Quando se planeja sequestrar um senador da República, quando se assassina em retaliação um delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, esses não são atos típicos de organizações criminosas, são atos que visam intimidação, a imposição de terror à comunidade da segurança pública para que ninguém ouse enfrentá-los. Quando o traficante põe o ato de recolher num bairro, numa comunidade do Rio de Janeiro, a meu ver, isso é um ato de terror. Quando impõe, como o caso notório do assassinato do Tim Lopes, jornalista,
quando assassina e queima, né, à luz do dia, a olho nu da população, um jornalista seria uma fogueira com o corpo de jornalista, para mim isso é um ato terrorista. Então eu não tenho nenhum problema, a meu ver, ético, moral ou jurídico de qualificar atos dessas organizações como atos tipicamente terroristas e aplicar o rigor normativo que isso exige. Mas houve uma politização desse tema, a meu ver, o governo utilizando um discurso que isso poderia flanquear alguma interferência externa no Brasil, que, a meu ver, é um pouco fantasioso, né, essa hipótese. O que, na verdade, se buscava com esse debate da oposição, doutor André, a meu ver, era afastar em definitivo aquele debate errado da visualização do fenômeno criminal como um problema social, ou como criminoso como uma vítima da sociedade, ou como um traficante como uma vítima do usuário, né, que são esses disparates que nós ouvimos. E, infelizmente, isso acaba, muitas vezes, contaminando e penetrando na sociedade, inclusive das próprias faculdades de direito. Né? O que a gente vê de uma pregação de abolício penal totalmente distoante da realidade do nosso país, um país que tem 40 mil assassinatos por ano, um país que tem áreas territoriais dominadas por traficantes, a gente vê ainda, às vezes, nas faculdades de direito, o predomínio de um discurso, a meu ver, absolutamente equivocado e que acaba gerando uma formação de juristas dissonantes à realidade. E, no futuro, acaba contaminando a jurisprudência. A meu ver, por exemplo, um exemplo disso é aquela súmula vinculante do uso de algemas. É uma aberração do Supremo Tribunal Federal ter ditado uma súmula dizendo que não é para utilizar algemas na condução ou na prisão de alguém, salvo excepcionalmente. É muito fácil decidir da poltrona do meu gabinete como juiz ou como promotor, né, ou como uma autoridade maior, dizer, não precisa usar algema não, porque não tem risco nenhum. Outra coisa é você dizer para o policial que não pode antever o comportamento de alguém que está sendo preso, que pode até não ter um histórico de violência, mas pode ter uma reação destemperada naquele momento, ou uma reação desequilibrada naquele momento. Tinha até precedentes que levaram à edição dessa súmula, que até, a meu ver, faziam sentido. Utilização de algemas no júri tem que ser excepcional, porque isso pode influenciar o juízo, a convicção dos jurados negativamente em relação ao acusado, independentemente das provas, das evidências. Mas daí, para dizer generalizadamente que não é para usar algemas na condução de presos, a gente está brincando com a vida dos policiais, que estão realizando as escoltas. E, a meu ver, é um pouco desse fruto, dessa visão do direito penal, que tem que ser, sim, tem que ter o seu viés liberal, tem que respeitar os direitos fundamentais dos acusados e investigados, mas não ao ponto de cometer estultices como essa. Só não é pior a súmula das algemas, porque na prática ela não é posta em prática. Né? Não é, o enforcement dela acaba não sendo real, só se preocupam com isso quando é colocado algema em um criminoso de colarinho branco. Né? Mas se fosse realmente adotado como regra pelas polícias brasileiras de não utilizar algemas, seria um desastre completo, né, e colocaria em risco os agentes de segurança pública do nosso país. Então, esse discurso do terrorismo, equiparação, acaba, pelo menos, colocando os devidos nomes, as coisas que merecem ter esses nomes, e afastando esse discurso eu chamo jocosamente, né, pejorativamente, de coitadismo penal. O coitadismo penal, né, ilustrado por aquela frase que é cômica, mas é trágica, né? Ele era tão bom que matou a mãe por ir no baile de órfãos. E muitas vezes o direito penal acaba tratando as pessoas com condescendência. Senador, eu vou até fazer uma pergunta que da minha parte tem que ser a última, que eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou ter que me ausentar, eu tenho que participar de um painel lá no nosso Congresso do Ministério Público,
mas eu queria só colocar essa pergunta para o senador, que envolve a discussão em torno da competência para julgamento desses crimes, seja os crimes praticados pelas facções criminosas, que me parece que no projeto, salvo engano, do governo, o senador pode me corrigir depois, é muito projeto e muito substitutivo nos últimos dias. A competência da Justiça Federal, me parece que no substitutivo do deputado Derrite, salvo engano, houve a alteração dessa regra, de que a competência praticada pelas organizações criminosas equiparadas, ou organizações criminosas que praticassem atos equiparados, fossem equiparadas a organizações terroristas, esses crimes seriam de competência da Justiça Estadual. Se o senador pudesse nos atualizar em relação a essa discussão hoje no Parlamento, sobre a regra da competência, e também nos oferecer a sua posição sobre esse tema, que é relevante, acredito eu, para que a gente tenha uma efetividade de todas essas mudanças legislativas que o Parlamento nesse momento está discutindo, e que a gente acredita muitas delas venham a ser aprovadas em breve. Perfeito. Olha, na verdade, a minha impressão é que no projeto de lei do secretário Derrite, ele quis manter as coisas como são hoje. Talvez a redação ali não tenha sido das mais felizes, e abriu um flanco de ataques por parte do governo, no sentido de que buscava uma limitação da atribuição da Polícia Federal. No substitutivo último apresentado, ele resolveu não tratar sobre esse tema de competência. Então, vai permanecer a situação atual. A minha visão em particular é que as coisas devem permanecer como estão hoje, em matéria de competência. Em regra, o que a gente vê? Esses casos de organizações criminosas sendo lidados pela Justiça Estadual. Por consequência, a atribuição investigatória cabe, em primeiro lugar, à Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual, e sem prejuízo da atuação dos órgãos auxiliares ou outros órgãos públicos que têm um papel daí importante, mas normalmente secundário, em relação a esse tema. E as organizações criminosas, em relação a crimes de competência federal, como tráfico internacional de drogas, muitas vezes, ou, por exemplo, atentados contra agentes públicos federais, aí isso atrai a competência da Justiça Federal e, portanto, atrai a atribuição da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e dos órgãos auxiliares também, que têm um papel secundário. Eu acho que o cenário atual como está é o melhor, né, que a gente não faça aí uma mudança nesse ponto. Agora, o que é necessário fazer, e esse é um passo importante que precisamos tomar aqui, é fomentar a integração entre os órgãos da federação, seja o Ministério Público Estadual com federal, seja polícias estaduais com federais e outros órgãos, porque isso funciona muito bem. Falta aqui no Brasil maiores iniciativas para criar forças-tarefas conjuntas, que a legislação atual, ao meu ver, já permite, e está faltando uma maior atuação do governo nessa área, criar, como tem lá nos Estados Unidos, Fusion Centers, né, de atuação integrada. Veja o COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência na prevenção à lavagem de dinheiro. Como é que ele funciona relativamente bem? Ele é um agregado de representantes de diversas agências encarregadas da aplicação da lei e que acabam compartilhando expertises. E da mesma forma, o crime organizado é um fenômeno multifacetado, e, por vezes, está praticando crimes de competência da Justiça Estadual e crimes de competência da Justiça Federal. Então, por que não pensar em uma atuação conjunta, muitas vezes, em fomentar centros de fusão a esse respeito? Quando eu fui ministro da Justiça, a gente criou o Centro Integrado de Operações de Fronteiras, o CIOF, lá em Foz do Iguaçu, além de criarmos também centros de comando e controle integrados, que vinha já dentro de uma política do Ministério da Justiça do presidente Temer. Essa experiência foi paralisada depois da minha saída do governo, e igualmente nesse governo ainda não foi retomada, embora ouço que o Ministério da Justiça atual quer retomar e criar novos centros. É isso que funciona. Não precisa de grandes arcabouços normativos. É você colocar lado a lado, trabalhando o policial federal com o policial estadual, compartilhando informações, claro que com o protocolo necessário, que o compartilhamento sempre gera riscos também, né, com os clearances necessários também para que os integrantes dessas forças-tarefas sejam pessoas
dignas de confiança, mas nós precisamos sim nos organizar melhor, porque o outro lado está se organizando muito bem. E o outro lado que eu digo aqui é exatamente o crime organizado. Então, precisamos fomentar esse tipo de experiência. A meu ver, podemos até melhorar a parte normativa sobre isso, mas já poderíamos fazer. O grande problema é que nos últimos anos houve uma demonização, né, do Ministério Público, houve uma demonização da Justiça Criminal, houve uma demonização das forças-tarefas, baseado num contexto político mais geral de uma completa inversão de valores que o país hoje vivencia. Mas precisamos retomar a agenda correta. Senador, peço licença, muito obrigado pelo seu tempo. Se o doutor André, doutor Gustavo, talvez tenha mais alguma pergunta para colocar, mas eu vou ter que voltar lá no nosso evento. Agradeço muito seu tempo e sua disponibilidade. Foi um prazer, doutor André. Obrigado. Boa sorte lá. Muito obrigado. Senador. Satisfação. Até mais, então, viu? Eu pediria também aqui a compreensão dos integrantes dessa mesa, que nós seguíssemos mais uns 5 ou 10 minutos no máximo, tá? Porque eu sei, hoje ainda temos esse projeto lá do DERIT na Câmara, embora esteja na Câmara, mas eu estou com algum envolvimento nisso também para poder acompanhar ali. Muito bem, senador, nós agradecemos e nós temos mais uma pergunta aqui, que talvez ela se desdobre em 2, 3, até porque eu acho que é um assunto que tem em relação com a minha disciplina, que é Direito Econômico, e o Direito Penal Econômico me parece que tem a ver ali com as discussões que, inclusive, o senador pontuou em relação a crimes de colarinho branco. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer à Vossa Excelência é em que medida aquela teoria econômica do crime, do Gary Becker, pode aí ter uma relação com a nossa conversa, com esses projetos, e como que nós podemos, né, ou a administração pública, ou a política pública de segurança, nesse particular, pode também levar em consideração esses custos-benefícios, o custo-benefício de uma atuação, talvez, de uma legislação mais rígida ou mais eficiente no que diz respeito ao combate ao crime organizado, às facções, à marginalidade, assim como lá na teoria econômica do crime tem aquela ideia de que o delinquente analisa os custos-benefícios da sua atuação delinquente, a administração pública também poderia começar a dar uma atenção especial para esse custo-benefício, né, de como combater de forma mais eficiente as organizações criminosas, enfim, e eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, do senador, qual que é se essa teoria e como que o senhor entende essa aplicação de uma segurança pública, de uma política pública mais eficiente no que diz respeito a essas escolhas mais racionais que devemos fazer para combater a marginalidade. Não, certamente, eu acho que nada mais ilustrativo da teoria do Gary Becker, de que o crime é uma atividade racional e a questão de risco e oportunidade, do que o crime organizado. O crime organizado, na prática, é o crime se organizando na forma de empresa. Mais complexa, menos complexa, mais formal, menos formal, mas no fundo você tem empreendimento que visa o lucro. O traficante, ele visa o lucro. Também tem uma questão de poder envolvido. O membro do crime organizado, mesmo que não esteja envolvido em tráfico, eles buscam esse benefício basicamente monetário, enriquecimento através do crime e do controle de uma organização de poder. Como combatê-lo, né? Primeiro, nós temos que aumentar o rigor da legislação. Não adianta só aumentar a pena, embora aumentar a pena também é útil. Penas pequenas acabam tendo um efeito dissuasório insuficiente. Mas nós precisamos mais do que isso. Esse projeto, por exemplo, de antecipar a possibilidade, a criminalização do planejamento de atentados contra agentes públicos, é também uma ideia de tentar tratar esse tema de um modo mais inteligente. Não é só aumento de pena, embora a pena ali foi maior, mas também a gente poder, né, cobrir uma brecha legal que existia. Quando fui ministro da Justiça, nós aprovamos o Instituto do Confisco Alargado, na lei antidrogas, na 11.343. Confisco alargado permite o confisco, o perdimento, né, penal de todo o patrimônio de um criminoso profissional, habitual ou vinculado ao crime organizado. Artigo 63F, salvo engano aqui de memória, da 11.343. E seguimos um modelo que vinha lá da legislação britânica,
do Proceeds of Crime Act de 2002, do Reino Unido, hoje até já foi substituído por legislação superveniente, mas que permite esse mesmo confisco, fazendo uma distinção entre o confisco tradicional, que é o confisco envolvendo uma conduta criminal isolada no tempo e espaço, por exemplo, roubou um carro, o carro é produto do crime, tem que ser confiscado, e uma outra situação que eles chamam de criminal lifestyle, que é alguém que tem um estilo de vida criminoso e que faz o crime a sua profissão, e que todo o patrimônio tem que ser confiscado, a não ser que ele consiga demonstrar que existe aí uma parte lícita, uma parte consistente com seus rendimentos lícitos. Claro que tem que ser rendimentos lícitos não relacionados nem diretamente com a atividade criminal. Eu já ouvi uma vez de um grande traficante de drogas, que condenei por tráfico e lavagem de dinheiro, reclamando do confisco do patrimônio dele, dizendo que tinha parte lícita também, embora a origem de tudo fosse o narcotráfico. Aí não está valendo, porque uma vez produto de crime, sempre produto de crime. Então, tem formas aí mais eficientes de combater esse fenômeno do crime organizado, que não significa só aumento de pena. E o problema que nós temos em principal, doutor Gustavo, não é tanto a lei, embora a lei seja relevante, mas é o enforcement, é a aplicação da lei, porque o tráfico é crime no Brasil inteiro, há muito tempo, tráfico de drogas, e as penas são até significativas, mas nós temos territórios no qual o tráfico de drogas é livre, nessas comunidades controladas pelo crime organizado, né? Não tem como você fazer a aplicação dessa lei. Então, nós precisamos também resolver o problema nosso aí do enforcement, que talvez seja mais grave do que a própria legislação. Mas como legislador hoje, a minha responsabilidade primária é exatamente buscar soluções, melhorias dos instrumentos legais para a utilização por parte da segurança pública e por parte também desses agentes de aplicação da lei. Precisamos ter esses mecanismos mais eficientes. Vou dar um último exemplo aqui. Nós aprovamos recentemente no Senado, está na Câmara, um projeto de lei que cria o narcocídio, que é um assassinato vinculado ao tráfico de drogas. Pena de 20 a 40 anos, então a gente está aumentando a pena. É um projeto do senador Jaime Campos, que eu relatei, está na Câmara, ainda precisa ser aprovado. Mas esse projeto não é só aumento de pena. Qual que é o objetivo? A gente tirar do júri. Porque imagina hoje o jurado sendo chamado a condenar o traficante que domina, o chefe de uma organização criminosa de uma cidade por um assassinato de uma testemunha, de um policial, um assassinato de um rival, um assassinato de um consumidor em débito. O jurado é colocado numa posição de extremo risco de intimidação ou de retaliação. E o procedimento do júri, embora tenha uma grande dimensão pela instituição do júri, ele é excessivamente burocrático. Se nós formos visitar os nossos tribunais do júri no país, não raramente estão marcando o júri para daqui a 2 anos, audiência do júri. Então, é um procedimento muito burocrático, os tribunais do júri não conseguem dar conta. Então, a ideia é fazer a mesma coisa que fizeram com o latrocínio. O roubo seguido de morte, ou assassinato vinculado ao roubo, ser julgado pelo juiz profissional, que aí faz parte da profissão os riscos, para a gente poder melhorar o enfrentamento dessa criminalidade. Muito bem, professor e doutor André Ducciac, tem mais alguma colocação, professor, para nós caminharmos para o encerramento em respeito ao tempo do senador Sérgio Moro? Não, só tenho a agradecer, muito obrigado, senador, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente tratou aqui de temas que estão na pauta nacional no dia de hoje. O senador sempre teve uma atuação muito direcionada no combate a organizações criminosas. O senador atuou com excelência na época que atuou como juiz federal, sempre atuou na vara de lavagem de dinheiro de Curitiba. Então, o senador tem bastante conhecimento nessa área e agora, no período que trabalhou como na época do Ministério da Justiça, do governo anterior, e agora como senador. Então, foi enriquecedor a entrevista aqui, as respostas do senador, as informações dadas.
as atualizações legislativas que estão previstas para saírem, além das que foi aprovado recentemente do senador. Então, só temos a agradecer a sua participação aqui, senador Sérgio Moro, agradecemos suas informações, seus esclarecimentos, e é um prazer poder estar aqui nesse momento compartilhando essa entrevista aqui com o senador. Para mim foi uma grande honra falar aqui com os professores, né, pessoas respeitadas nessa área específica de direito penal, econômico, direito penal contra o crime organizado, processo penal igualmente, e com a Faculdade Pan-Americana. Agradeço muito o convite. Me veio também através da Unicuritiba, a entidade na qual eu leciono especificamente. É uma grande honra compartilhar o que está acontecendo no Congresso Nacional com a instituição. Eu, em nome da Faculdade PAN, o professor Sérgio Moro, né, ali do Unicuritiba, que intermediou nosso contato, agradeço também. Acho que a questão aqui não é, né, bandeira institucional, mas sim agradecer a Vossa Excelência por ter ter compartilhado conosco todo o conhecimento, a experiência, atualização legislativa, como o professor André mencionou, e a disponibilidade de tempo que o Vossa Excelência separou nessa tarde para com que nós aqui da Faculdade PAN e toda a comunidade possa ter acesso a essa visão do senhor que tem tanta experiência, conhecimento técnico-jurídico e experiência legislativa agora para contribuir com o crescimento do nosso país e no combate à corrupção, à marginalidade, às organizações criminosas. Então, a faculdade agradece o seu tempo e também agradece a sua atuação desde como juiz, como ministro e como senador agora, cuidando aí dos interesses e da segurança pública do nosso país. Nosso muito obrigado e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado mais uma vez, professor Gustavo, professor André. Como eu até adiantei, né, os agradecimentos aí à faculdade, estarei sempre à disposição para a gente poder conversar. Vamos ver o que a semana nos reserva e as próximas semanas também teremos provavelmente novidades no Congresso sobre esse tema. Espero que sejam novidades muito boas. A tendência é que sejam. Então, muito obrigado e podemos, acho que, dar por encerrado, né, professor André, Sérgio Moro, muito obrigado pelo tempo. Podemos. Obrigado, senador. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Senador, bom trabalho. Um grande abraço.